Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais uma receita. Hoje eu trouxe essas tortinhas quiches de frango na marmita. Você consegue assar nas próprias marmitinhas e vender também. É uma excelente opção aí para você vender junto com um doce, fazer combo. E aí você tem uma opção salgada para vender também. Você monta com suco ou com refrigerante. E você consegue vender mais montando combos assim com salgado. Vamos lá? Vou dar várias dicas para vocês. Então, primeiro a gente vai aqui para o frango, para o recheio das tortinhas. Aqui em uma panela eu coloquei 2 dentes de alho amassadinhos ou picado e um pouquinho de óleo ou azeite e vou refogar. Mas a questão do tempero, do frango, do recheio é muito opcional também, tá? Eu estou mostrando aqui como eu faço, para vocês terem uma ideia, mas é bem opcional. Agora eu incluí meia cebola picadinha. E agora eu coloquei aqui meia colher de sopa de colorífico, mais meia de páprica, tá? Então eu vou misturar aqui, junto com o refogadinho. E agora eu vou incluir aqui um pouco de alho poró cortadinho. Que combina com quiche, mas é bem opcional, tá? A questão do alho poró. Agora, pessoal, eu tenho aqui 500 gramas de frango cozido e desfiado. Eu cozinhei esse frango com um pouquinho de sal e um pouquinho de caldo de frango também e desfiei muito bem. Cozinhei na panela de pressão. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês como eu fiz o cozimento, tá? Agora eu coloco vou colocar aqui um pouquinho de orégano também, bem pouquinho, só uma colher de café de orégano e misturo muito bem. Aqui o fogo tá ligado, eu deixo o fogo um pouco baixo aqui para refogar, porque afinal o frango já está cozido, é só mesmo para misturar aqui os temperos. E aqui eu vou acertar o sal a gosto, tá? Você vai provando para controlar o sal. Então, se você quiser também misturar aqui, dentro desse recheio, um pouquinho de creme de leite ou um pouquinho de requeijão, você pode incluir, mas a gente já vai fazer o creme da quiche e colocar por cima no final. Então aqui o frango já está pronto, o recheio. Eu vou reservar, vou colocar em um outro recipiente e deixar esfriar para poder utilizar o recheio. Então aqui está pronto, retiro do fogo e põe em outro recipiente. Agora a gente vai para a massa das quiches. Aqui eu estou utilizando 250 gramas de margarina. Você pode utilizar manteiga se você preferir. Normalmente para vender a gente precisa de grande quantidade, então aqui eu estou utilizando 250 gramas de margarina. A margarina é 80% de lipídios, né? Aqui eu estou utilizando a Qualy, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui, junto com a margarina, eu vou acrescentar também 450 gramas de farinha de trigo. A manteiga pode estar gelada, a margarina não tem problema aqui, tá? E aqui a margarina é com sal. Se você for fazer sem sal, com margarina sem sal, acrescente um pouco de sal na massa. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilha. Toda semana eu estou postando receitas novas para vocês. Então aqui, pessoal, olha, misturei muito bem a margarina com o trigo. Vou misturando aqui com a colher até ficar assim, essa farofinha. E agora eu venho com 60 gramas de creme de leite, que é aquele creme de leite de caixinha mesmo. O 17% de gordura que eu estou utilizando aqui. E vou misturando aqui novamente. Aqui você vai observando, porque vai depender do tipo de farinha que você utiliza também. Se for necessário, você vai colocando aí um pouco mais de creme de leite.
se você perceber que não está no ponto que eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu só acrescentei mesmo as 60 gramas de creme de leite, mas vai depender do tipo de farinha que você utiliza. Então aqui, ó, fica assim, nesse ponto a massa. Você não precisa ficar sovando essa massa, é só uma massa de tortinha, de quiche, é como se fosse massa de empada também. Então aqui, chegou nesse ponto assim, já está ótimo. Eu vou reservar aqui, vou deixar só uns 10 minutinhos na geladeira, enquanto eu pego as forminhas, vou mostrar para vocês. Cubro e coloco 10 minutinhos na geladeira. Aqui eu vou fazer nessas forminhas, que são as forminhas que vão direto para o forno. Elas são de 135 ml. Vou deixar a referência na descrição para vocês dessa forminha. Então aqui eu já vou colocar a massa, já vou colocar todas a massa na forminha, vou começar a fazer aqui, tá? Então eu vou colocar uma quantidade aqui dentro da forma, eu não vou pesar a quantidade de massa que eu estou colocando na forma, nas forminhas, porque na verdade eu calculo o total final de quanto deu e para poder fazer cálculo e tudo mais de valores e quantidade, tá? Então aqui a questão é, você vai colocando a massa e pressionando nas laterais para que não fique grossa e pressionando as quinas também para não ficar uma quina grossa de massa, tá? Então a massa fica fininha nas forminhas, tá? Então eu venho e dou umas furadinhas aqui e faço isso com todas as forminhas. Então aqui eu fiz todas, tá? Coloquei a massa em todas as forminhas daquela forma que eu mostrei para vocês. O recheio de frango já está frio, totalmente frio, e eu já vou começar a rechear as tortinhas. É bem simples. Aqui também eu não vou pesar, eu tenho um total aqui, como eu falei para você, eu utilizei 500 gramas de peito de frango já cozido e desfiado. 500 gramas dele já cozido, tá, gente? E aqui eu vou só rechear, eu não preencho muito até a borda, porque eu vou utilizar aqui o creme. E coloquei recheio em todas, tá? Então aqui, agora eu vou fazer o creme da quiche. Eu coloquei aqui em um recipiente 4 ovos e um pouquinho de sal, uma colher de café de sal a gosto, e vou misturar muito bem aqui. Esse creme é bem rapidinho, só misturar mesmo. Eu misturo bem, bato bem aqui os ovos. E aqui, pessoal, eu vou acrescentar 400 gramas de creme de leite, tá? Então são 2 caixinhas de creme de leite para a gente cobrir todas as quiches. E agora, eu misturo muito bem aqui novamente e já está pronto, tá? É só misturar muito bem. Então, se você quiser fazer empada, você vai precisar fechar com a massa. Normalmente dá para fazer empada também, aí não vai esse creme, tá? Aqui o creme eu preciso colocar até a bordinha aqui da massa, tá? Para ela ficar bem certinha e fechar, não ficar aparecendo o recheio de frango. Aqui eu vou colocar mais um pouco, eu só faço assim com a ajuda de um garfo, e aí eu venho com mais um pouco de creme e vou levar para o forno para assar. Aqui, ó, ficou em média de 35 a 40 minutos no forno. Você vai acompanhando até ficar douradinho. Ó, por isso que é importante colocar o creme da quiche até mais ou menos a borda, senão ela fica assim, desse jeito, com esse aspecto. Mas se você coloca o creme até a bordinha aqui, vou mostrar para vocês, fica com essa aparência, fica melhor, tá? Então, o ideal é que vocês façam isso. Coloque o creme, que eu mostrei para você agora no final, até a bordinha assim da massa, tá? Para ficar nesse aspecto.
para preencher bem até o topinho da massa. Agora, você pode desenformar essas tortinhas, essas quiches ainda quente, não tem problema. Pode ser servido quente ou frio. E aqui eu vou mostrar para vocês que é uma excelente opção para montar combos. Vai me render aqui, ó, 16 tortinhas dessa. Você pode montar, eu tenho esse doce que é uma palha italiana no pote, mas pode ser brigadeiro. Você pode colocar um suco, um refrigerante, isso vai depender muito. E aí você monta esse combo de refrigerante, mais o doce, mais o salgado. Que é uma ótima opção aí que você acaba vendendo mais, tá? Então aqui, ó, para fechar, não tem segredos, essa tampinha ela já vem nas próprias forminhas, tá? Você só coloca as tampinhas depois, no final, e coloca uma etiqueta sua e já tá pronta para vender. Aqui fica assim, eu vou cortar uma aqui, vou mostrar para vocês. Pessoal, então, eu vou deixar na descrição para vocês uma sugestão de preço de venda, de quanto custa, tá? Vou deixar a validade, todas as informações na descrição e os ingredientes também logo abaixo do vídeo aqui. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!